13h, mais um minutinho, chegando com Cidade Notícias Interativo, ao vivo aqui pela TV Subaia Rede, com muita informação para você, também com a sua participação aí pelo WhatsApp. Nosso número já está recebendo mensagens pelo 98846-1865. Hoje a gente tem um programa, claro, falando bastante aí sobre a pandemia do coronavírus. Vamos trazer vários números, fazer algumas análises, emitir opiniões aí sobre esse momento que a gente está vivendo. Fica conosco. E hoje, dia 5 de junho, né, um dia importante, Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente. Tem as participações aqui dos nossos amigos telespectadores, a Maria de Lourdes assistindo ao programa lá no bairro Estância Miquini. Ela diz que o posto de saúde lá do bairro dela só anda sem médico, principalmente nesses dias complicados. Obrigadão aí pela participação, pela mensagem que acabou de chegar. Pessoal ligado aí, o Baldino Félix da Silva, tá ligado todos os dias, gosta muito do nosso trabalho. A gente fica muito feliz em nome de toda a equipe, o Baldino aí, que assiste ao programa lá no Santa Rosa de Lima. Obrigadão aí pela audiência. O pessoal perguntando, cadê as fiscalizações, né? O Alisson do Tancredo Neves, lojas funcionando internamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Obrigadão, Alisson, aí. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre isso, essa questão aí das lojas funcionando internamente. É o tal do delivery, né? Afrouxaram as regras com delivery e daqui a pouco a gente tem até imagens para mostrar. A cidade movimentada, inclusive à noite, toque de recolher aqui é para inglês ver, como diz o ditado aí, que a gente sempre fala. A Eleni e o Carlos Ferraz assistindo ao programa também lá no Tancredo Neves. O Carlão da lotação lá no Estância Biquíni também assistindo a gente. Obrigadão, Carlão, aí, pela audiência. Deixa eu dar um tempo aqui nas mensagens, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Vou aqui para a tela para mostrar, né? A gente tem números que não são bons números. A gente gostaria de estar mostrando aí os casos de Covid-19 descendo aquela ladeira quando a gente faz aquele desenho, mas está acontecendo o contrário, subindo. Ontem foram mais 32 casos, né, na comparação com o boletim de anteontem. Então, 32 casos a mais. Nós temos um aumento aqui no número de casos em Teixeira de Freitas de 13%. Então, pulou de 242 para 274. Então, esses são os números atuais aqui de Teixeira de Freitas. Com relação ao número de recuperados, não houve alteração, permaneceu aí nos 66 casos. Isso de anteontem para ontem. Nós temos aqui a comparação que a gente sempre faz, de um mês aí, para mostrar aqui para a gente, de 4 de maio até 4 de junho, né? Depois que os números começaram a subir bastante, aí essa comparação ficou absurda, né? Porque olha para você ver, a gente tinha 27 casos um mês atrás, 27. Hoje nós temos 274 casos. Isso dá uma diferença de quase 1000%. São 914% de diferença entre um mês e outro aqui em Teixeira de Freitas, conforme você está vendo aí, ó. Nós pulamos de 27 para 274 casos. 914% de diferença, quase 1000%. São 247 casos a mais aqui em Teixeira de Freitas. Com relação às pessoas que se recuperaram, esse número subiu de 14, né, para 66. Aí a gente tem uma porcentagem bem menor do que o número de casos confirmados. A recuperação está em 371% nesse um mês na nossa comparação, subindo de 14 para 66, né, aqui em Teixeira de Freitas. Vamos analisar aí, né, fazer uma análise aí. A gente tem o hospital de campanha, que estava proposto para começar a funcionar hoje nas ideias aí, no planejamento do governo do estado, mas isso não aconteceu, os equipamentos ainda não chegaram. Parece que existe uma previsão aí de segunda ou terça-feira desse hospital estar pronto. Por que eu estou falando no hospital de campanha? Hoje Teixeira de Freitas está com os leitos de UTI para a Covid-19 todos preenchidos, né, todos lotados, são 5 leitos. A capacidade de internamento nas enfermarias está em metade,
Mas com relação ao hospital de campanha, analise só os números. Se o número de casos confirmados em Teixeira se mantiver nessa taxa aí de 13%, daqui a 10 dias, Teixeira de Freitas vai ter 594 casos. Se mantiver a taxa de ontem, de 13%. Teremos em 10 dias 594 casos. Em 20 dias, 914 casos em Teixeira de Freitas, se mantiver a taxa. Então, assim, existe aquela conta, né, que os especialistas fazem. 5% acabam desenvolvendo a forma mais grave da doença e necessitam de UTI. Então, em 10 dias, 29 pessoas precisariam de UTI, né, aqui para a região, e teriam 25 leitos. Então, olha para você ver que Teixeira de Freitas poderia atingir em 10 dias 594 casos, né? Em 10 dias 29 pessoas precisariam de UTI. Só que aí, com o hospital de campanha, nós teríamos 25 leitos para toda a região. Então, aí é o que a gente fala de colapso na saúde pública. Essa é a maior preocupação. Não é simplesmente só no número de casos aumentando, é que como a saúde pública não tem condições de atender todo mundo, pode ocorrer um colapso, o que todos nós não queremos. Daí o que nós estamos falando todos os dias aqui, para você se cuidar. Já falei bastante, Yara Lopes está aqui comigo no estúdio, ela vai trazer informações aí na tela, informações, né, Yara? Boa tarde. A gente começa falando então dos casos confirmados, né, aqui no Extremo Sul, é isso? Isso mesmo, a gente vai mostrar para vocês agora como é que está o quadro geral aqui da nossa micro-região de Teixeira de Freitas. Vamos mostrar no quadro um gráfico. Vocês podem ver que em vermelho está Teixeira de Freitas, que virou o epicentro aqui da micro-região, que antes era Itamaraju. Teixeira de Freitas com 274 casos confirmados de Covid. Logo em seguida, aqui em verde, também ocupando uma grande parcela desse nosso gráfico, está Itamaraju, que está com 187 casos confirmados de Covid. Depois nós temos duas cidades que são vizinhas e que estão com o mesmo número de casos que Nova Viçosa e Mucuri. Ambas as cidades litorâneas estão com 57 casos confirmados da doença. Depois ali em rosa a gente vê Prado, que está com 24 casos confirmados de Covid-19. Prado ontem tinha 15 casos. Em seguida, Ibirapuã com 23 casos confirmados da doença. A gente sabe que Ibirapuã também já teve um óbito, infelizmente. Vereda está com 9 casos de Covid. Medeiros Neto, 2 casos de Covid. Foram confirmados mais 2 de ontem para hoje. Itanhem, 5 casos de Covid-19. Alcobaça, 3 casos. Caravelas aqui aparece com 2 casos, mas há pouco tempo foi confirmado mais um caso, então se igualou a Alcobaça, as duas estariam com 3 casos de Covid, Lagedão 1 caso e Jucuruçu continua sendo a única cidade aqui do Extremo Sul sem nenhum caso confirmado de Covid-19. Dá para vocês terem uma ideia de como está a nossa região através desse gráfico. A gente fez uma soma entre todas as cidades aqui de casos confirmados de Covid, são 649 casos no total, sendo que aí Teixeira de Freitas e Itamaraju estão liderando e muito os números de casos aqui na região, né, Herbie? E só somando o número de casos que a gente tem hoje, o hospital de campanha, né, se ele já estivesse funcionando hoje, a gente já poderia ter uma superlotação, né, nos leitos de UTI, e já poderíamos estar com a situação já agravada, né? Para você ver como é que é a situação aí que a gente tem hoje. E a gente vê nesse gráfico também, Prado começou como epicentro aqui na nossa região, aí depois Teixeira de Freitas viu Itamaraju, Teixeira de Freitas se despontou, deu uma acalmada, Itamaraju acabou sendo o epicentro e Teixeira de Freitas volta a ser o epicentro aqui no extremo sul da Bahia. Mostra que a gente não pode ficar tranquilo, né, Herbie? Às vezes a população se acalma dizendo, eu tenho poucos casos. Eu vi inclusive comentários nas redes sociais do pessoal de Alcobaça, achando que lá não precisava ter medidas mais rígidas, dizendo para que esse decreto aqui em Alcobaça? Para Alcobaça não virar Prado, não virar Nova Viçosa, não virar Teixeira de Freitas e Itamaraju. Tem um outro gráfico bastante interessante aí com relação, e preocupante, né, aqui de Teixeira de Freitas, com relação aos casos confirmados e ativos, né, que dá para ver bem como está a evolução, né?
Isso mesmo, ó. Observa bem esse quadro que a gente vai mostrar agora, esse gráfico que nós preparamos aqui mais cedo para vocês. A linha em vermelho é a linha de casos confirmados, a linha verde é de casos ativos aqui na nossa região. Casos ativos são aqueles que ainda não foram recuperados, que não se curaram. Nós temos aqui do dia 31 de maio até o dia 4 de junho, são 5 dias, olha só como a nossa curva está. No dia 31, nós tínhamos 152 casos de Covid, passamos no dia seguinte para 174, 221 no dia 2, 242 no dia 3, até 274, que é o nosso número mais recente. Já os casos ativos, começou com 104 para 120, 159, 176 e 208. As duas curvas estão ascendentes, né? Estão crescendo, que mostra que os nossos recuperados ainda está indo a um ritmo mais lento, né, Herbie? Casos ativos são aqueles casos com potencial de contaminar outras pessoas, né? É orientado que as pessoas fiquem em casa, mas a gente sabe também que aí tem uma questão da subnotificação. Nós estamos mostrando aqui os números oficiais, mas já existem especialistas defendendo que esse número a gente multiplica por 5, tem gente que fala que multiplica por 7. Se a gente multiplicar por 7 aqui em Teixeira, nós temos mais de 1.400 casos aqui. Aí casos ativos vai para 1.000 também. E o que é pior, muita gente que está tendo uma vida normal, contaminando outras pessoas, né? Exatamente, a gente tem que pensar que são aí hoje 208 casos ativos, né? Pessoas que estão ainda transmitindo o vírus e todos aqueles outros que não sabem, que estão doentes, mas não vão, né, Herbie, para a unidade de saúde ou não comunicam às autoridades de saúde que estão com os sintomas e aqueles que são assintomáticos, que é muita gente que não apresenta sintoma nenhum, mas que infelizmente pode estar assim transmitindo esse vírus para outras pessoas. Situação bem delicada. Pois é, desde quarta-feira nós temos aí as medidas restritivas no comércio, né, também toque de recolher. E agora vou convidar a Yara para a gente assistir as imagens do comércio todo vazio, sem movimento nenhum, sem ninguém na rua. Vamos assistir. Comércio vazio aqui em Teixeira de Freitas. Precisando de peças, ligar. É o tal do delivery, viu, gente? Aqui em Teixeira de Freitas, o delivery, que era para restaurante, está servindo para lojas de departamento, está vendendo roupa delivery, vendendo caneta delivery. Você está vendo aí, isso é funcionário trabalhando dentro das lojas. E aí o que eu estou ironizando, olha a cidade de Teixeira de Freitas como é que está movimentada. Num dia em que o comércio deveria não funcionar para evitar que as pessoas saíssem, ficassem mais em casa, por isso que o comércio... Porque se for para ficar um movimento desse, aí é melhor abrir mesmo o comércio, né, Yara? Com certeza. Se a gente pegasse nossas imagens de arquivo, né, Hebe, eu acho que seriam as mesmas imagens de quando o comércio está funcionando. A gente está vendo aí fila, pessoal que está recebendo aposentadoria. Se você tem idosos em casa, oriente, gente. Eles ficaram, olha, gente sem máscara, usar a máscara, não sair assim. Não adianta nada você sair de casa sem máscara e ficar tirando essa máscara no meio da rua. Colocar a máscara sem os devidos cuidados no rosto. Não tem funcionalidade nenhuma. A máscara é para ser usada da maneira correta. Muita gente andando na rua. Ali a gente vê o pessoal fazendo vendas, né, Herb, na rua. Pessoal, os ambulantes estão aí atuando normalmente, como se o comércio estivesse funcionando. É aquilo que o pessoal criticou ontem, né, de que para o comércio tá com uma linha mais dura, mas tem ambulante funcionando. Isso era para fiscalização aqui de Teixeira de Freitas estar de olho, porque são alguns dias apenas. Olha a situação, a máscara aqui embaixo, pessoal sem máscara nenhuma, andando como se nada tivesse acontecendo. Chegou uma mensagem aqui dizendo que o Mercadão Municipal em Teixeira de Freitas está lotado também. Está, a gente tem imagem disso, viu, Herb? Essas imagens vão entrar aí agora, olha para vocês verem a situação do Mercadão. Meu Deus do céu. Parece que é dia de sábado, né? Que é dia de feira de sábado normal. Idosos que são grupo de risco, com a máscara usada de jeito inadequado. Desse jeito aí, eu acho que é perda de tempo, baixar um decreto, perda de tempo. Está gastando tinta à toa, está gastando... Isso aí é o terminal urbano, que virou também praticamente uma feira. Olha a situação. Baixar um decreto para ele não ser cumprido, né? Ou querer penalizar algumas pessoas e outras ficarem nesse relaxamento. A gente sabe que ainda tem uma questão, pagamento dos aposentados, que só piorou. Hoje, de 7 horas da manhã, estava um movimento danado já na cidade, dos aposentados. Filas de banco, o pessoal recebendo aposentadoria. Então, essa é a realidade do comércio de Teixeira de Freitas hoje de manhã, quando o comércio deveria estar fechado. O que está acontecendo? Deu para observar muitas portas baixadas, né? Aquela coisa assim, vamos dar uma de João sem braço. As portas estão baixadas, só que muito funcionário lá dentro, aí ó, tá a prova aí, funcionário lavando a loja
E aí, o tal delivery, né, que foi o afrouxamento das regras, que na ideia, a concepção seria para atender os restaurantes, lanchonetes, etc., começou a se expandir o delivery para todo mundo. O cara está vendendo caneta delivery. Gente, porque esse momento é para a gente funcionar só o que é essencial. E aí o pessoal pegou esse gancho e está atendendo a delivery. O que isso significa? O funcionário sai de casa, o funcionário precisa pegar um ônibus ou um mototáxi, ou enfim, né, caminhar até essa loja, tem contato com outras pessoas, não adianta nada, não adianta nada. Eu vou, inclusive, Herbie, usar uma fala que foi do nosso governador Rui Costa, que nessa última live que ele fez, especificamente aqui para o extremo sul da Bahia, nós que estamos nessa situação extremamente delicada, ele deu um exemplo, ele disse que ele é pai e que quando ele vai dar um antibiótico para a filha dele, que é pequena, ela reclama, ela chora porque é aquele antibiótico líquido que tem um sabor ruim, que tem uma textura também ruim. E que ela reclama, mas que ele não pode ficar dando para ela gotinha a gotinha, porque senão não vai ter efeito nenhum. Que ele, como pai que ama a filha, precisa dar o antibiótico de uma vez, né? Então, o que isso significa na metáfora que ele fez? Que as medidas precisam ser colocadas em vigência de uma vez, né, Herbie? Para que sejam funcionais, não adianta ficar sendo gotinha a gotinha. O que a gente está vendo aqui em Teixeira de Freitas? Exatamente isso, é o contrário do que ele falou. A medida que era para ser implementada de maneira mais forte, mais rígida, pelo menos por alguns dias, ele pediu paciência, pediu colaboração da população. Claramente a população não está colaborando, nem os comerciantes, nem as pessoas, e isso só vai fazer com que o nosso tempo de luta contra esse vírus fique mais longo, né, Herbie? Aumentando essa angústia. O gráfico de isolamento social mostra um pouco, representa um pouco toda essa bagunça, né? Representa. A gente vai mostrar para vocês aqui agora, todos os dias são lançados os números de isolamento social. Nós fizemos um compilado, estamos acompanhando desde o início da semana. Então vocês têm aqui no gráfico do dia 30 de maio até o dia 3 de junho. Os dados de isolamento social. Nós colocamos as 5 cidades que têm maiores números aqui de coronavírus, né? Teixeira de Freitas, Itamaraju, Mucuri, Nova Viçosa e Prado. 30 de maio e 31, fim de semana, né, Herbie? A gente vê que no domingo teve um aumento do isolamento social. Teixeira de Freitas chegou ao seu pico de isolamento social com 46%. Itamaraju chegou a 47%. 47%. Né? No sábado a gente vê que esses índices estavam mais baixos e no domingo eles levantaram, mas isso é uma coisa normal, né? Isso é uma coisa normal, no domingo as pessoas ficarem mais em casa. Agora vejam bem como isso cai depois durante a semana e no dia 3 de junho, Herbie, a gente coloca aqui, foi o primeiro dia do decreto, ou seja, o comércio já estava fechado, já tinha toque de recolher, teoricamente só serviços essenciais, mas Teixeira de Freitas estava com o isolamento social apenas 4% maior do que no dia anterior, né? A única cidade que teve uma elevação significativa do isolamento social depois do decreto foi Nova Viçosa, que vocês veem aqui na cor lilás. Nova Viçosa foi para 45,7 de isolamento e antes estava com 34,9. Teixeira de Freitas tem se mantido com o isolamento social mais ou menos a mesma quantidade, né? 37,5%, 46% foi só no domingo, 36,4%, 33,7% e 37,5%. Itamaraju também está com isolamento social nesse nível. Isso é muito preocupante porque são as 2 cidades aqui do extremo sul que mais têm casos de Covid-19. O pessoal não está ficando em casa, quem pode não está ficando. Não é aquela questão de, fica em casa, mas como eu fico? Gente, o comércio está fechado, né? Os comerciários e os comerciantes, teoricamente, eram para estar em casa, os clientes também, pelo menos por esses dias. Fim de semana está chegando, né, Herbie? Como é que será que vai ficar? E a gente está analisando, né? Esses números que a gente mostra aqui estão disponíveis para todos. A gente sabe que o governo do estado, por exemplo, tem números mais precisos, mais números aí que ele monitora. Então, se o pessoal aqui está fingindo que não está vendo, o pessoal de toda a região extremo sul está fingindo que não está acompanhando os números, por lá em Salvador eles estão acompanhando. O que pode acontecer? Mais rigidez nas regras e até lockdown, que é fechar, travar tudo, né? Só para você ter uma ideia, aí uma mulher foi presa, viu, gente? Uma mulher foi presa em Piraí do Norte, que é uma cidade que fica no sul da Bahia, ali na microrregião de Gandu, uma mulher de 30 anos. Ela foi presa em flagrante na última quarta-feira pela Polícia Civil, depois de receber diagnóstico positivo de Covid-19 e se recusar a cumprir o isolamento social.
Segundo o delegado apurou, né, ela foi vista em vários locais públicos, fez contato com a família, pegou a criança para ficar com ela e aí ela foi presa, enquadrada aí nos artigos 131 e 268 do Código Penal Brasileiro por perigo de contágio de moléstia grave e infiltração de medida sanitária preventiva. Só para a gente ter uma noção de como a coisa está. A gente sendo presa porque não está cumprindo o isolamento social depois de ter recebido o diagnóstico de Covid. 13h, mais 20 minutinhos, fazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com mais informações importantes. Já estamos de volta, 13h, mais 23 minutinhos. Temos imagens aqui do toque de recolher de ontem à noite. Eu fiquei impressionado com as imagens, eu e a Yara estamos assistindo agora. Aí está o trabalho da Polícia Militar, que fechou um bar, uma casa, né? Que tinha gente ali reunida, né? Tomando a cervejinha e tudo. E aí a polícia chegou lá e acabou com a reuniãozinha ali, porque não era permitido isso. Aí a Polícia Militar fez um trabalho ali de fiscalização na região central de Teixeira de Freitas. Mas aí a gente tem imagens que nos impressionaram, que foi da movimentação em Teixeira de Freitas durante o toque de recolher. Depois das 6 da noite, quando é recomendado que as pessoas fiquem em casa, olha o movimento em Teixeira de Freitas. Ontem à noite, no segundo dia, né? Ontem foi a segunda noite de toque de recolher aqui na nossa cidade, uma medida preventiva, crianças brincando. Na rua, né, gente? Um absurdo isso. Sem máscara. Sem máscara, eram para estar protegidas, né? Crianças e adolescentes andando sem máscara, né? É um absurdo a gente ver esse tipo de imagem na realidade na qual nós estamos vivendo, com esse movimento todo aqui em Teixeira de Freitas. Aí a gente vê uma coisa que a Polícia Militar, né, ela rodando aí pela cidade. Só que você vê ao lado pessoas caminhando, isso depois das 6 horas da noite, à tarde da noite, e né, nossa equipe não flagrou a Polícia Militar, por exemplo, mandando essas pessoas ir para casa. Aí a gente fica perguntando, será que não estão vendo, não querem fazer? A ordem não é jogar tão duro e deixar a coisa mais... Não sei. Tá, tem algumas imagens aí que a gente captou, né? Nosso cinegrafista captou de lugar vazio. A senhora ali, ó, caminhando fazendo tranquilamente, aproveitando que a cidade estava bem calminha, né? Ela aproveitando para poder passear. Só que o momento agora é de toque de recolher. Bastante movimento, ó, olha essas imagens, bastante movimento no centro da cidade também. Gente sem máscara, né? Ali um grupo de pessoas, camisas parecidas, parece que são funcionários de alguma empresa, que foram liberados e estavam indo para casa, o que a gente supõe aí, né? O certo que a gente tira aí é que parece que o toque de recolher em Teixeira de Freitas não está funcionando muito, as pessoas não estão levando a sério. Isso porque é o segundo dia, hein, Herbie? Exatamente. Que a gente ainda está naquele quente da notícia, né? Imagina durante o fim de semana o que a gente não vai ver por aí com esse toque de recolher se a fiscalização não começar a ser mais dura com as pessoas. É isso. E você tem umas informações sobre medidas restritivas, né? Isso, exatamente. Olha, há poucos dias a Vigilância Epidemiológica aqui de Teixeira de Freitas emitiu uma declaração de que nós estamos em alto risco, em um quadro de alto risco, muito alto risco. Nós vamos ver imagens aqui explicando o que significa cada um desses níveis. Nível de risco baixo, a medida indicada é distanciamento social seletivo básico, então envolvimento de toda a sociedade em medidas de higiene para redução de transmissibilidade, higienizar as mãos, né, higienizar os locais. Isolamento domiciliar de sintomáticos e contatos domiciliares. Distanciamento social para pessoas acima de 60 anos, com reavaliação mensal e uso obrigatório de máscara para circulação nas ruas. Nós vamos agora para o próximo nível, que é o nível moderado, né? Quais que são as medidas? Distanciamento social seletivo intermediário. Todas as medidas do anterior, né, o nível básico, suspensão de aulas em escolas e universidades com reavaliação mensal, proibição de qualquer evento de aglomeração, distanciamento social no ambiente de trabalho. Já passamos por tudo isso nós já vivemos. E aplicação de medidas não farmacológicas em feiras livres, praças de alimentação e vendedores ambulantes. Teoricamente passamos também, né? Mas bem teoricamente.
Vamos para o próximo nível, que é o nível alto. Medida, distanciamento social seletivo avançado, todas as medidas anteriores e revezamento do comércio varejista, que nós não vimos tanto assim também, né? Teve primeiro aquele decreto 500, mas que durou poucos dias. E agora o nível que nós estamos. Podemos passar para o próximo, isso. Que é o muito nível de alto. risco muito alto. Nós estamos nesse nível de risco muito alto. Qual que é a medida? Distanciamento social ampliado. Então, eles têm que colocar tudo que foi anterior, todas as medidas anteriores. Manutenção apenas de serviços essenciais, gente. Essenciais. Abrir loja não é essencial. E avaliação do sistema de transporte coletivo e suspensão de serviço de mototáxi, que aqui isso nem foi falado, né? Teoricamente era para ser NERB, mas isso aqui nem foi cogitado, até porque delivery está aí funcionando normalmente. E o próximo é o nível de risco extremo, que seria o lockdown. Se a gente não cuidar aqui em Teixeira de Freitas, nós vamos para aqui. Nós vamos para o nível extremo. E aí, gente, é fechar tudo. Não vai ter serviços extremamente essenciais, usa a palavra extremamente, né? Quarentena com controle de pontos de entrada e saída da região. Inclusive, né, Teixeira de Freitas, que não teve tantas medidas, eu trouxe até um exemplo aqui, não sei nem se vai dar tempo, mas, por exemplo, Itapetinga tem 70 mil habitantes, né? No início de maio, já fazia barreira sanitária proibindo as pessoas de entrar na cidade. Lá tem 25 casos só confirmados, né? 70 mil habitantes. E no início de maio, com a pouca quantidade de casos, já tinha barreira sanitária, né? Não podia entrar todo mundo na cidade. Bom, Yara, a gente vai, nas próximas edições, vamos estar trazendo mais números para vocês, vamos estar analisando também, tem muita informação para dar. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e lembrando que amanhã é dia de semanário aqui na TV Subaia Hit, 12h15 aí com assuntos também importantes sobre a pandemia do coronavírus. Um ótimo final de semana, ótima tarde a todos.